um exemplo, fosse alcoólatra, se o teu avô fosse um alcoólatra, há uma grande possibilidade de ter uma estaca do alcoolismo lá, e o diabo fica reivindicando. A Bíblia fala assim: maldição sem causa não se efetua. O que significa isso? Aí nasce lá o filho. O filho nunca tomou bebida alcoólica. Ele não deu base, ele não deu causa. Aí nasceu o neto. O neto foi, tomou a cervejinha. Pronto, ele deu causa, ele abriu porta. Aquela maldição que estava lá, o diabo pega aquela estaca e traz para a vida dele. Opa, aqui eu tenho a mesma legalidade. E fica aquela estaca. E aí reivindica, escraviza. Está entendendo? Então o que nós vamos fazer hoje? Eu vou falar alguma coisa sobre pecado, vou ensinar você a pecar. Vai aprender a pecar hoje. É verdade. Vou explicar como é que funciona o pecado, porque você sabendo como que acontece o pecado, mais fácil você fugir dele. A gente pensa que o pecado é coisa simples, não é não, é complicado. O diabo pode ter tudo quanto é defeito, mas uma coisa ele é preguiçoso e não é. Porque, olha, dá trabalho fazer o crente pecar, mas ele faz. E eu vou te ensinar como que você resiste a esse pecado, como que você foge desse pecado, segundo a ótica que Deus me ensinou. Tudo que eu vou falar aqui, irmãos, tem base bíblica, mas é ensino de revelação. O que eu quero dizer com isso? É ensino de revelação. Primeiro, a revelação você pode crer ou não crer. Se você não crê no que eu vou pregar aqui, você não vai pecar. Agora, se você começar a falar que o que eu estou falando aqui é do diabo, aí você vai pecar, porque não é do diabo, é de Deus. Tá? Então, se você não sentir paz, se você não servir para você, não libera a palavra não, guarda para você, coloca lá na prateleira. É assim que eu faço, com tudo que eu escuto. Senhor, isso é verdade? Está aqui, ó. O Senhor me mostra, eu vou guardar aqui, o dia que o Senhor quiser, o Senhor me mostra. Se você entender que isso aqui que eu vou falar é de Deus, assume para você e põe em prática imediatamente. Amém? Porque a revelação é revelação. Né? Então, se servir para você, põe em prática. Se não servir, põe de lado e espera o Espírito Santo te mostrar o que ele quer com isso. Amém? Amém. Irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o Senhor tem falado de tempos difíceis, tempos complicados. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela segue apática. A igreja vive uma apatia, e essa apatia está gerando um culto formal e religioso. Quando eu falo religioso, quando eu falo de religião, o que eu estou querendo falar, porque você pode perceber que eu falo até meio que religião, meio que desprezando, porque eu estou falando no seguinte contexto: aquele conjunto de regras estabelecida pelos homens para reger o meu relacionamento com Deus. Entendeu? Então tudo que é da parte do homem, que o homem, o achômetro, o famoso achômetro, né? Eu acho, então, na minha ótica tem que ser assim. Então, tudo isso são regras que Isaías fala, são regras sobre regras, conceitos sobre conceitos, né? Isso é religiosidade, são regras que o homem estabelece, não que Deus estabelece. Deus não estabelece regras. Repita comigo: Deus não estabelece regras. Deus estabelece princípios. As regras são passageiras, os princípios são eternos. Então, o que é princípio da palavra de Deus, eu não posso questionar. Agora, o homem faz regras. Bom, é dessa religião que eu estou falando. Então, o culto se tornou frio, formal e religioso. A falta de unidade na igreja, a falta de relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, se eu trocar, aqui se eu não falar Jesus, se eu falar Yeshua, não vai se escandalizar. Quem sabe que é Yeshua? Levanta a mão. Quem já ouviu
essa expressão? Quem nunca ouviu essa expressão? É normal, pode levantar a mão, não é vergonhoso não ter ouvido não. Essa é uma expressão hebraica, não tem obrigação de conhecer hebraico. Quem tem somos nós aqui que estamos trazendo a palavra, nós temos que estudar, né, irmão? Então, Yeshua é o nome original de Jesus. Lá no hebraico, na língua original de Jesus, ele é chamado de Yeshua, que significa Salvador. Então é Yeshua HaMashiach. Yeshua é Jesus, é Salvador. Ha é o artigo o, nosso aqui. E Mashiach significa Messias, que é o mesmo de o ungido. Tá? Então, eu não entendo por que trocaram o nome de Yeshua por Jesus. Porque se eu chegar em qualquer país do mundo, por mais enrolado que seja a língua, eles vão falar com sotaque, mas eles vão falar Elias. Eles não vão me dar outro nome, porque meu nome é próprio. Chegar um americano chamado Mike aqui, você não vai ficar chamando ele de Miguel. Né? Não vou dar outro exemplo porque eu não sei. Mas tem um monte de exemplo aí que japonês aí que o correspondente é Mário, eu não lembro mais o nome, mas você vai chamar o cara porque ele é japonês, ele é inglês, ele é o nome próprio. E o nome de Jesus inventaram então de transliterar e colocaram na forma grega de falar. Eu não gosto de falar, de me relacionar com Jesus, porque eu creio, tenho certeza que no céu hoje chamam ele de Yeshua. Como você acha que os anjos se referem a ele? Como você acha que o Pai se refere a ele? Como Jesus na forma grega ou como Yeshua na forma hebraica? Yeshua. É o nome original dele. Então, isso tudo cria um ambiente favorável, irmãos, para o inimigo atacar esse culto formal, a falta de intimidade com o noivo, que é Yeshua HaMashiach, gera um culto formal. Isso cria um ambiente favorável para o inimigo nos atacar. Aproveitando desse contexto, o inimigo busca intensificar o ataque contra quem? Contra a igreja. O inimigo não está preocupado com aquele que está lá no mundo. O inimigo não está preocupado com o ímpio. O inimigo não está preocupado com quem está na cadeia. O inimigo não está preocupado com quem está na prostituição agora. O inimigo não está preocupado com quem está nas drogas agora, se drogando. Ele não está preocupado com esse povo. Ele está preocupado com você. Ele quer tirar a tua fé. Ele quer matar a tua fé. Ele quer de alguma forma trazer tristeza, trazer angústia, trazer decepção. Ele quer de alguma forma sufocar você. Porque se ele conseguir sufocar a igreja, se ele conseguir sufocar você, ele então prospera no seu intento. O ímpio já está na mão dele. Você não. Você tomou uma posição, você pulou para o lado de cá, você a partir de agora, o meu rei chama-se Yeshua HaMashiach, a partir de agora, o meu Deus é o eterno, rei dos reis e senhor dos senhores, e você não tem direito na minha vida. É isso que você faz quando você aceita o Senhor como seu Salvador. Amém? Amém. Quem crê assim, diga amém? Amém. Então esse ataque, irmãos, é direcionado contra os verdadeiros servos de Deus. Por isso nós temos que lutar contra o pecado, porque o pecado gera um ambiente propício para o inimigo prosperar dentro da igreja. O pecado dentro da igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando dessas paredes. Isso aqui não é igreja. Isso aqui, irmãos, é a manifestação do amor de Deus por você, que Ele te protege da chuva, te protege do frio, né? De dar conforto para você sentar numa poltrona macia. Não é isso? Então isso aqui é uma manifestação do amor de Deus. Mas a igreja é você. A igreja sou eu, somos nós. Nós somos a igreja do Senhor Yeshua HaMashiach. Nós somos o corpo do Senhor Yeshua HaMashiach. Nós somos o templo do Espírito. O Espírito de Deus não mora mais numa caixa de madeira. Ele mora no nosso espírito. No nosso corpo. Por isso que é importante a santidade. Por isso que o diabo quer levar o crente para o pecado. Porque se ele levar o crente para o pecado, o que ele faz? Ele profana o templo de Deus. Se ele conseguir levar o moço